Eu quero cumprimentar os irmãos e as irmãs das redes sociais, dos veículos de comunicação, do Facebook, do YouTube, Instagram e os amigos aí também. Hoje eu quero passar uma aula sobre o batismo, porque muita gente está ensinando errado o batismo. Eles negam o batismo nas águas, os desigrejados e também algumas seitas também, que batiza só em nome de Jesus. Nós vamos ver na Bíblia qual é o batismo bíblico, Nós vamos falar sobre o batismo nas águas e no nome da Trindade. Nós vemos aqui em Mateus, capítulo 28, 19, o batismo é um mandamento. Nós vemos aqui. Porque, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um mandamento. E o Senhor Jesus mandou batizar no nome da Santíssima Trindade. Nós vamos para Marcos, que confirma que o batismo é um mandamento. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por que diz que aqui quem crer e for batizado será salvo? Mas aqui não diz, aquele que não crê e não for batizado não será salvo, será condenado. Por quê? Porque o batismo é uma continuação da salvação. O batismo não é o agente da salvação, que tem muitas seitas pregando que a pessoa ela tem que se batizar na seita dela para ser salva. O batismo não é o agente da salvação. O agente da salvação é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é o agente da salvação, não o batismo em si. O batismo só é uma continuação da salvação, um mandamento. Vamos de volta para Mateus capítulo 3, 16 e 17. Jesus, ele se batizou para ele dar o exemplo, para a gente fazer. Ele deu o exemplo de tudo, de humildade, lavou os pés do discípulo e falou, fazeis vós também, Deu o exemplo de obediência, Obedecer o Pai até o fim. Deu o exemplo, de participar da Santa Ceia. E aqui ele deu exemplo, ele não precisava se batizar, ele não precisava nascer de novo, ele não precisava ser perdoado dos pecados, ele não tinha pecado. Mas ele deu exemplo. Mateus capítulo 3, 16 e 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus ele se batizou para dar o exemplo. Nós vemos aqui em João, vamos para o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele deu exemplo, então ele se batizou para dar o exemplo para a gente fazer também. Nós temos que entender que batismo ele não lava pecado, não tem a função de lavar pecado. Na Idade Média eles achavam que o batismo ele lavava pecado, por isso se batizava no rio, Mas não tem essa função, O batismo é para nascer de novo. Vamos para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21.
que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne. Aqui está dizendo, não lava pecado, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, o batismo ele não lava pecado, não tem essa função, né? No batismo você nasce de novo. O que lava pecado é o sangue de Jesus, você confessando os pecados. Vamos ver. Vamos para Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Vamos para 1 João, Epístola de João, lá perto de Apocalipse, 1 João capítulo 1, 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos para Apocalipse capítulo 7, versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Então, o batismo ele não lava pecado. O que lava pecado é o sangue de Jesus, você confessando os seus pecados antes de se batizar, né? Jesus ele lava com seu sangue. Vamos ver isso em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Isso aqui é antes de se batizar, porque tem um processo, né? Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o que perdoa pecado, o que lava pecado, é você confessando seus pecados antes de se batizar, que é um processo, né? Aí Jesus Cristo, ele lava os pecados com seu sangue. Não é a água do batismo que lava pecado. Lá você nasce de novo. Eu vou mostrar aqui. Vamos para o Evangelho de João, a função do batismo é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o batismo é para nascer de novo. Está aqui no versículo 5 aqui, ó. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, que é o batismo nas águas, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vamos para Romanos. O nosso homem velho foi crucificado, ali no batismo, a Bíblia fala aqui. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então no batismo morre o velho homem, e você morre o velho homem, e nasce um novo homem em Cristo. Você é sepultado no batismo, a Bíblia diz. Vamos aqui para o versículo 4.
O batismo significa morte e sepultamento. A fórmula correta do batismo é por imersão. Todo o corpo imergido nas águas ali do batismo. Então o batismo ele significa, a palavra batismo significa morte. E a fórmula correta do batismo é todo o corpo imergido na água, como enterrando a pessoa, né? Não dá para enterrar uma pessoa só com uma pá de terra, né? Então é todo o corpo imergido, morte, sepultamento. Quando a pessoa emerge, né? Ela ressuscita com Cristo, um novo homem. O velho homem está sepultado, foi sepultado. Vamos para 2 Coríntios. Vou confirmar aqui que é um novo nascimento. Capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então no batismo morre o velho homem, para dar lugar ao novo homem, né? O novo homem que está ressuscitado em Cristo. Há 3 espécies de batismo. 3 espécies. Imersão, que é essa de Romanos 6, 4. Nós fomos enterrados, fomos mortos, né? Com Cristo. Então é o corpo inteiro na água. Imersão. Aspersão. Aspersão é como Moisés, ele pegava o isopo e molhava no sangue do cordeiro e aspergia no povo ali com o isopo. Era uma planta seca. Hoje, para a gente saber o que é aspersão, tem um instrumento lá que o padre pega, né? Coloca na água benta e joga no povo. Ele asperja, né? Joga no povo, né? E efusão. O que é efusão? É você pegar um pouco de água na mão, né? Tem muitas igrejas, né? Principalmente as reformadas, as tradicionais que batizam. Ela pega a água, né? Um pouco de água na mão e joga na cabeça da pessoa. Só na cabeça, para se batizar. Como eu disse, não dá para enterrar uma pessoa só com uma pá. É por isso que tem que ser imersão, né? Mas se a pessoa tiver fé que ela foi batizada, amém. Agora, se ela achar que ela deve fazer o batismo por imersão, amém. Depende da fé da pessoa. É um só batismo, a Bíblia diz, né? Mas o batismo correto, né? Como aqueles que se batizaram lá por arrependimento, se batizaram no batismo de Jesus depois. Vamos para Atos, capítulo 2, 38. Vamos ver aqui. O batismo é em nome da Santíssima Trindade. Jesus ordenou em Mateus 28, 19. Quando Pedro falou, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus, ele não estava desobedecendo o Mestre, Jesus. Ele estava dizendo na eloquência para se submeter ao batismo de Jesus, que é no nome da Trindade. Da Trindade, não no nome só de Jesus. Atos 2, 38. O apóstolo Pedro aqui disse para eles se submeterem ao batismo de Jesus, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o apóstolo Pedro está dizendo, sujeitai-vos ao batismo de Jesus. Ele está dizendo aqui. Então, o batismo de Jesus que Jesus ordenou é na Trindade, Pai, Filho e Espírito. Quando ele fala perdão dos pecados, é porque era automático. Naquele tempo, por causa da perseguição, a pessoa já aceitava Jesus e já se batizava. Era perdoado os pecados já na hora e se batizava. Não é que nem hoje que tem uma escola dominical, né? Para batismo, né? A pessoa fica 4 ou 5 meses na escola para saber o que é batismo, aprender o que é batismo, ver se quer batizar. Lá
era automático, aceitou, já se batizava. Aqui, sejam batizados para perdão dos pecados. Antigamente o batismo era na hora, né? Já pedia perdão e se batizava, né? Nós vemos aqui em Mateus, capítulo 3, era automático, não havia escola de batismo. Mateus 3, versículo 2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos pular para o 5. Então era automático o batismo, né? A Bíblia fala da doutrina dos batismos. Então há mais de um batismo. Vamos ver quais são esses batismos? Vamos para Hebreus, capítulo 6. Vamos para o versículo 2. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Essa doutrina do batismo, vamos ver aqui. Sobre a doutrina dos batismos, é o do arrependimento, que era de João Batista, de Jesus, em nome da Trindade, e do Espírito Santo, né? Que é dons espirituais. Então, esses 3 batismos. Era o batismo do arrependimento, para a pessoa se arrepender, preparando o caminho de Jesus. O batismo de Jesus, que é da Trindade. E o batismo do Espírito Santo, que são dons espirituais. Vamos ver primeiro o batismo de João. Vamos lá. Voltar para Mateus, né? Capítulo 3, versículo 2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, era batismo para arrependimento. Batismo de João Batista para arrependimento. Nós vemos aqui também em Atos também. Capítulo 19. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. Vamos ver aqui. E disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então o batismo de João é batismo para arrependimento, Paulo está dizendo, para crer naquele que havia de vir, preparando o caminho para Jesus. O batismo de Jesus, né, que Jesus ordenou, antes de enviar os seus, né? Ele ordenou para batizar no nome da Trindade. Vamos ver aqui em Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o batismo de Jesus. Vamos ver o batismo, né, do Espírito Santo agora. Vamos para o versículo 3 aqui de novo. O capítulo 3, Mateus, capítulo 3, vamos agora ao versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu,
cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então esse é o batismo do Espírito Santo. Fogo, dons espirituais. Mas vemos o que aconteceu aqui em Atos, capítulo 2. Vamos para Atos aqui, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. E cumprindo-se dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento, um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o batismo com o Espírito Santo são dons espirituais, especificamente aqui dons de línguas, mas pode ser outros dons. Nós vamos aqui em Atos, vamos para Atos 19 de novo, no versículo 5. E os que ouviram falar foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas, e profetizaram. Então, eles falaram línguas, né? E profetizaram ainda. Então, além de falar língua, tinha dom de profetizar. Então, são dons espirituais. O batismo bíblico é nas águas. É nas águas. Tem aí seitas dizendo que o batismo precisa ser nas águas. Foi na cruz do Calvário ali. Na palavra batismo não é errado, porque a palavra batismo significa morte, e foi ali na cruz, mas a Bíblia ensina que tem que ser batizado nas águas. Jesus deu o exemplo de ser batizado nas águas, ele não precisava. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é da água. Eu vou provar isso na Bíblia. Nós vemos aqui em Atos que cai toda essa doutrina errada, né? Dizendo que não se deve se batizar. Tem também uma igreja, né? Que se diz evangélica, né? E eles não se batizam nas águas. Isso é antibíblico, né? O eunuco, ele se batizou nas águas. Nós vemos em Atos, capítulo 8, no versículo 36 e 37. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o eunuco, voltando para a Etiópia, né? Onde ele vivia, ele foi no templo lá, né? Adorar a Deus no ato dos gentios. Voltando, o Espírito Santo disse para Filipe descer para aquele caminho, encontrou o eunuco, pregou para ele Isaías, e o eunuco viu um pouco d'água e disse: que me impede de ser batizado? Aí Filipe disse: crê de todo o coração. Então ele foi batizado na água ali. Não tem como negar que a pessoa não precisa ser batizada na água. Então eles negam o batismo, eles negam Santa Ceia, dizem que a Santa Ceia era só era comes e bebes, ou era obras sociais, ou festa ágape. Então essas seitas, eles negam esses mandamentos.
A Bíblia fala que a água, ela testifica na terra, a água, que a pessoa nasceu de novo. Vamos para a primeira evangelho epístola, né? De 1 João, lá perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler o 7 e 8. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então se deve batizar no nome da Trindade. 8. E 3 são os que testificam na terra. Olha só. O Espírito e a água. Água aqui é batismo. E o sangue. E esses 3 concordam num. O batismo concorda com o Espírito Santo e também com o sangue de Cristo, que testifica. Então o batismo testifica na terra. Vamos lá. Vamos para Atos. Vamos aqui. Capítulo 22, no versículo 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Na igreja primitiva, a pessoa aceitava a Jesus, imediatamente era batizada. Na igreja primitiva, antigamente, não é como hoje. Havia uma grande perseguição. Então, não tinha escola escola dominical, não tinha